Salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje é o último dia aí pro Vasco registrar novos reforços contratados. Será que o Vasco vai anunciar jogadores? Vamos falar de como que está a situação de alguns jogadores especulados nos últimos dias e se tem a possibilidade deles fecharem com o Vasco ainda hoje. Também vamos falar aí da situação do Vasco na Série B, como que está a tabela e também o próximo jogo e a preparação do Vasco para o jogo contra o Confiança. Mas antes, já sabe, deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal. Se inscreve aí se você está mexendo pela primeira vez, chegando aqui no nosso canal de paraquedas, dá essa moral aí para ajudar o nosso canal a chegar a 150 mil inscritos. Falta muito pouquinho. Se você também me assiste, mas não está inscrito, confere aí se você está inscrito e se inscreve para ajudar demais. Falta muito pouco mesmo, uma marca tão importante aqui para o nosso canal. Pessoal, o Vasco se prepara aí para enfrentar o Confiança no próximo domingo às 6h15 da tarde, né? O jogo fora de casa, precisando de todas as maneiras vencer esse jogo. O Vasco se encontra hoje na 8ª colocação com 40 pontos aí após a vitória contra o Goiás. Deu uma respirada na competição, só que fato é que os nossos adversários que estão à frente do Vasco conseguiram pontuar bem na rodada, né? E a distância do Vasco pro G4 chegou a 6 pontos, né? Hoje o quarto colocado é o Avaí com 46 pontos. Todos têm o mesmo número de jogos do Vasco. O Vasco precisa de todas as maneiras conseguir manter essa boa sequência de resultados aí, continuar vencendo seus adversários, porque se jogar da maneira que jogou aí contra o Goiás, meu amigo, como diz o Fernando Diniz, comeu o Goiás, o Vasco tem condições de fazer isso contra qualquer adversário da Série B. Talvez menos contra o Coritiba, que hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores times, o melhor time disparado da Série B, principalmente porque eles estão brigando aí pelo título, né? Vai impor muitas dificuldades. O Vasco enfrenta o Coritiba em São Januário daqui a alguns dias, mas antes tem um Confiança, um time que está muito mal na parte de baixo da tabela, e o Vasco tem que conseguir vencer esse jogo, né? Manter a humildade, pés no chão, não tem nada conquistado ainda. O Vasco ainda está um pouco longe do G4. Precisa manter nessa pegada aí que tudo vai dar certo. A gente confia no acesso do Vasco. Voltou aí até esperanças do torcedor vascaíno. E com certeza a gente tem esperança que o Fernando Diniz vai conseguir fazer esse time voltar aí para a primeira divisão, né? A partida a gente não deverá ter aí o volante Andrei contundido, né? Teve uma lesão constatada e deverá ficar de fora dessa partida aí contra o Confiança. Possivelmente devemos ter aí o Bruno Gomes aí formando o meio campo ao lado do Marquinhos Gabriel e o Nenê. O provável time do Vasco que deverá enfrentar o Confiança deverá ser aí o Vanderlei, talvez o Léo Márcio de volta e a lateral direita, já que o Zeca jogou muita bola. Eu acho que eu manteria, cara, o Zeca e o Riquelme de laterais, e o Léo Márcio pegaria um banquinho aí, né? Um chá de banco. O Diniz tentar dar mais sequência para os laterais que dão mais profundidade hoje no Vasco, né? A gente viu o Riquelme dando passe para gol, cara. O cara deu uma assistência, porque teve profundidade na jogada dele pelo lado esquerdo, coisa que não tem com o Zeca, quando o Zeca joga deslocado no lado esquerdo. O Zeca, na minha opinião, joga muito melhor pelo lado direito do que como lateral esquerdo. Isso aí vai ser a escolha do Fernando Diniz, né? Assim que a gente tiver uma definição mais plausível, vamos trazer aqui para você ficar bem informado, né? Mas a princípio, vamos manter o Léo Matos aí na lateral direita, a zaga provavelmente formada pelo Ricardo Graça, Leandro Castan na esquerda, o Zeca, o meio campo, como eu disse, sem o Andrei, deverá ir com Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel, também aí o Nenê, mais à frente, Morato, Gabriel Peck e também o Germancano, ou quem sabe aí a volta do Léo Jabá no lugar do Gabriel Peck. Eu acho difícil, já que o Gabriel Peck jogou bem no último jogo e fez um gol lá na vitória do Vascão contra o Goiás. Deixa aí nos comentários se você acha que o Vasco vai conseguir passar fácil pelo Confiança, se você acredita no acesso do Vascão. Hoje eu acho que mais de 99% dos torcedores vascaínos estão confiantes que o Vasco vai subir novamente para a primeira divisão. Bom, pessoal, hoje é o último dia aí da Série B para registro de novos jogadores, né? Hoje, portanto, é o último dia que o Vasco tem para contratar jogadores e anunciar talvez aí reforços para o restante dessa competição. O Vasco que teve vários nomes sondados, especulados aí nos últimos dias, né? Se falou bastante em vários jogadores, como aí o nome do Rossi, também o atacante Edu, que está no Brusque, o Dedé, Diego Souza, cara. Ouvi falar de vários outros nomes, Thiago Neves aí, todos esses nomes foram especulados no Vasco, Ione Gonzalez também.
Só que até o momento todas essas negociações aí deram esfriada. Se houve algum momento aí, alguma negociação por parte do Vasco com esses jogadores, não tem nenhuma possibilidade até o momento desses jogadores virem defender o Vasco. O jogador que talvez estaria mais perto de vir para o Vasco hoje, talvez seria o Ione Gonzalez, que teria sido um dos pedidos aí do técnico Fernando Diniz à diretoria do Vasco, jogador no qual ele trabalhou com sucesso lá no Fluminense e ele está atualmente no Ceará, não joga, não tem tanta oportunidade assim. Teve o seu nome aí especulado no Vasco, né? O jogador rodou bastante, jogou no Corinthians, jogou no futebol dos Estados Unidos, no Benfica e voltou agora ao futebol brasileiro para defender as cores do Vozão, não vem tendo sucesso e por isso teve seu nome especulado no Vasco. Também o Vasco poderia ter uma oportunidade de contratar alguns jogadores que o Sport contratou, mas não conseguiu registrar aí no bid da CBF, né? O Vasco inclusive tentou sondar um desses jogadores alguns tempo atrás, que foi o volante Nicolas Aguirre, cara. Esse jogador foi contratado pelo Sport, só que o Sport não conseguiu registrar ele. Foi muito especulado no Vasco, se eu não me engano, no início da temporada, no final da temporada passada. Eu lembro que eu falei muito disso aqui no nosso vídeo. O jogador não tem como atuar com a camisa do Sport, pode ser repassado a algum clube da Série B. Não sei se o Vasco ainda tem interesse na contratação desse jogador. Talvez o jogador seria bem-vindo aí, quem sabe, emprestado aí pro Vasco, né? Já que o Sport não tem o que fazer com o atleta. Inclusive, o Náutico contratou alguns jogadores que não tiveram como jogar lá com a camisa do Sport, né? Mas até o momento não existe nada, somente sondagens, especulações. A gente queria muito ver o Rossi novamente no Vasco, né? De ter a volta aí do Búfalo, né? Muito falado aí nesse último final de semana. O jogador está muito satisfeito no Bahia, parece que quer deixar o clube baiano. E o torcedor vascaíno já fez aquela invasão de costume, né? Invadiu as redes sociais do Rossi pedindo para ele voltar. Só que o fato é de que o Vasco não fez nenhuma proposta e o jogador também não se pronunciou se queria voltar para o Vasco, né? Como fez, por exemplo, o Nenê. O Nenê, desde o início aí das negociações, deixou bem claro que queria voltar pro Vasco, né? E o foda é que o Lisca não queria ele, hein, cara? Se o Lisca tivesse continuado no Vasco, a nossa situação hoje na Série B estaria totalmente diferente. Quem sabe o Vasco não teria chance nenhuma de voltar à elite do futebol, porque o Nenê vem sendo o cara, vem sendo o jogador mais importante do time do Vasco, dando assistência, fazendo gols, 4 jogos, 2 gols, deu assistência e com certeza é um jogador muito importante e com certeza o Fernando Diniz acertou em cheio e dá o aval para a diretoria buscar ele e fechou rapidamente, né? Isso foi muito importante e o cara quis vir voltar para o Vasco. Isso também foi muito importante naquela negociação. Deixe aí nos comentários se você acredita que o Vasco vai anunciar algum reforço hoje ainda. Quem desses jogadores aí que foram sondados você gostaria de ver jogando no Vasco? Dedé, Diego Souza. Eu acho bem complicado esses dois jogadores virem para o Vasco. Eu acho que estão totalmente fora da realidade financeira do Vasco hoje. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Forte abraço, saudação vascaína a todos e tamo junto. É nóis, Vascão!